Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: que são os golfinhos, ter vida em tudo, individualização de animais, recordação dos sonhos, o Deus descrito na Bíblia, efeitos sutis de tempestades e impulsos do espírito. Uma pessoa pergunta o que são os golfinhos. Bem, segundo uma teoria que não é considerada científica, os golfinhos não são animais comuns. Eles são seres oriundos das estrelas. E segundo esta teoria, eles estiveram aqui nos primórdios do planeta para ajudar a formar o planeta. Como o planeta era físico, eles tiveram uma encarnação aqui, estes seres. Mas depois eles fizeram uma ligação muito forte com a Terra, eles se tomaram de um grande amor pela Terra e sentiram que a Terra ia precisar muito de amor. Então eles resolveram permanecer aqui ajudando. E para isso, como eram estelares, não podiam ser desta humanidade, eles aceitaram ficar naqueles corpos de peixes. Então são seres que têm muito amor e que servem à Terra canalizando o segundo raio. Eles não são como nós, mas também não são animais. Eles são seres estelares e que aceitaram ficar naquele tipo de corpo. Uma pessoa está pedindo que se explique o pensamento que diz: quem souber morrer a tudo, terá vida em tudo. É um pensamento de São João da Cruz. Isto diz respeito a nós considerarmos a vida única. Então, quando nós desejamos coisas da vida, quando nós temos desejos por setores da vida, nós estamos automaticamente limitados. Porque mesmo que consigamos aquilo é uma parte só da vida. Aquilo é um ângulo da vida. E quando nós não desejamos nada, quando nós morremos para tudo, então aí temos a vida em tudo. Isto é, se você não deseja coisas da vida, você tem a vida toda. Você tem tudo, toda a vida. E uma outra pessoa sonhou com um cão com a cabeça bem ereta, como se fosse levantar as patas dianteiras. Como nós sabemos, os exemplares mais avançados do reino animal se preparam para ingressar no reino humano. Eles se preparam para a individualização, se preparam para que neles surja a alma e a partir daí eles começam a reencarnar no reino humano. Então, se este animal no sonho estava como se fosse levantar as patas dianteiras, isto quer dizer um sinal de que ele se prepara para entrar no reino humano, porque os animais têm as 4 patas no chão. Se um levanta as patas dianteiras, é um símbolo de que ele vai se levantar, ficar em pé como os homens. E isto poderá acontecer na próxima oportunidade cíclica, porque de quando em quando se abre uma oportunidade cíclica e os animais que estão prontos passam para o reino humano. Isto acontece ciclicamente. Então, numa próxima leva de animais que passarão para o reino humano, este do sonho estará incluído. Uma pessoa sente que ela trabalha durante o sono, enquanto dorme. E ultimamente ela sonhou que limpava os sapatos do seu filho. E do sapato esquerdo
ela retirava pequenas moedas douradas. E ela não compreendeu o que isto significa. Bem, limpar o sapato esquerdo do filho quer dizer que ela o está ajudando a se purificar e a se harmonizar no seu caminho. E retirar pequenas moedas douradas do sapato esquerdo quer dizer ajudá-lo a liberar certas pequenas ilusões, ilusões sem valor. E uma pessoa na noite passada diz que por 3 vezes lhe foi mostrado o número 2. Ele era traçado no espaço, como se quisesse me indicar algo. O que poderia estar me indicando este 2? Está indicando dualidade, convidando você para se unir, para sair da dualidade. Uma pessoa diz que ela nunca se recorda dos sonhos. E como devo fazer para fazer esse trabalho? Então, precisa colocar um caderno ao lado quando for adormecer. Ter a intenção de anotar todos os sonhos. Precisa fazer esta intenção. E depois pedir ao eu superior que lhe envie orientações à noite. E pedir ao eu superior que a faça recordar dos sonhos. O eu superior envia os sonhos. Agora, no corpo físico existe uma consciência também, um núcleo consciente, não? Que nós chamamos de eu básico. O eu superior comanda o eu básico. Pode-se pedir ao eu superior que envie os sonhos e pedir ao eu básico que comande o cérebro para que os sonhos sejam recordados. Isto depende do relacionamento que a pessoa tem com os outros núcleos do seu ser. Tem pessoas que têm um relacionamento mais sintético, fazem um pedido só e conseguem uma resposta. Outros fazem um pedido a partes do seu ser, a núcleos do seu ser. Isto depende da forma como o indivíduo trabalha. Então, geralmente, o corpo físico tem uma consciência e nós podemos nos relacionar com esta consciência do corpo físico. E outras vezes o eu geral, o eu superior, pode determinar coisas ao corpo físico. Isto depende da nossa natureza, depende de como nós estamos nos relacionando com os corpos. Uma pessoa sonhou que estava fazendo vários exercícios com os polegares e os indicadores e formando triângulos com esses dedos. Agora, no sonho, ela fazia esses triângulos e depois, com os mesmos braços e com os mesmos dedos, como se ela tivesse 2 braços e 4 dedos, ela fazia o mesmo exercício. Então ficava um triângulo dentro do outro. E ela então pergunta se isto deve ser algo para ser feito também no plano físico. Não, isto é um exercício que ela está fazendo em sonhos. Porque em sonhos é que nós temos a contraparte etérica dos nossos braços e dos nossos dedos e temos a contraparte astral. Então, em sonhos, os braços etéricos formam um triângulo e o astral forma outro triângulo. No plano físico é impossível fazer isto. Na situação de desperto é impossível fazer isto. Então, certas coisas, certos trabalhos, nós fazemos enquanto dormimos e às vezes temos consciência deles. A maioria das vezes não temos consciência. Quando nós temos consciência de um trabalho que é feito à noite, enquanto dormimos, nem sempre é para repetir isto no estado de desperto. Isto precisa ser visto caso por caso. Quando se trata de um exercício impossível de fazer no plano físico, é sinal que não é para ser repetido. Uma pessoa diz o seguinte: tenho sentido ultimamente que sou um caso perdido. Vejo que não evoluo
em situações externas. E parece também que não evoluo internamente. Poderia me esclarecer estas coisas? Não existem casos perdidos. Mesmo que uma alma se desintegre, a mônada recomeça a partir do reino mineral. Então nada se perde, começa tudo de novo. Então não existe nenhum caso perdido. Mesmo que a alma se destrua, nada está perdido, porque a mônada retorna ao reino mineral, recomeça tudo e faz tudo de novo. Isto em princípio. Então nenhum de nós é caso perdido. Alguns, raros, podem ser casos de retorno à situação primordial. Caso de retorno da mônada ao reino mineral para recomeçar todo o processo evolutivo. Então ninguém é perdido. Somos passíveis de retornar e refazer o trajeto, mas não de perder alguma coisa. Agora, vejo que não evoluo em situações externas. Aqui precisa persistir. Precisa persistir porque na persistência vai acontecendo um processo interior, que é inconsciente em princípio. Então a gente persiste e externamente pode não acontecer nada. Mas pelo fato de você persistir, internamente vai acontecendo. No inconsciente vai acontecendo. E isto, a uma certa altura, pode se tornar consciente. Dizer que não acontece nada interiormente, isto não é verdade. Agora, isto pode levar um tempo para refletir na parte externa. Então precisa persistir, porque a uma certa altura nós temos consciência, pelo menos em parte, do que está acontecendo, do que se está caminhando. Uma pessoa procurou estudar a Bíblia várias vezes, mas ela não consegue estudar aquele texto porque ela acha que aquilo está pesado de maldições, de disputas, de lutas, de um Deus que ela não conhece. E ela está perguntando se a palavra de Deus naquele livro foi alterada. Acho que ela acha que é um Deus muito violento, um Deus muito vingativo. Aquele Deus da Bíblia representa a visão dos homens naquele tempo, milhares de anos atrás. 4, 5 mil anos atrás, o homem via Deus daquela forma. Então, as coisas que vinham do alto para o homem vinham de uma forma, numa linguagem ou num estilo que o homem pudesse compreender. Então, como naquele tempo, o homem era muito primitivo e a lei era olho por olho, dente por dente, era assim a lei na terra. Então a visão de Deus naquela época era essa, era de um Deus vingativo. À medida que o homem foi evoluindo, a visão dele de Deus foi mudando. E a visão nossa de Deus hoje é completamente diferente da visão de 5 mil anos atrás. Como daqui a 5 mil anos, a visão de Deus vai ser completamente diferente da de hoje. Isto vai sendo sempre mais evoluído, isto vai se ampliando cada vez mais. Então, nesses livros antigos, existe sim uma parte que é a visão de Deus da época, ou que é a visão das leis daquela época. E uma outra parte que é eterna. Então a Bíblia não é toda vingativa. Na própria Bíblia tem trechos que se pode ler agora. Tem trechos que são atuais até hoje. Então quando nós tomamos um livro que foi escrito numa outra época, nós precisamos ali estar selecionando aquilo que era para aquela época somente e aquilo que ainda é útil hoje. Nós precisamos discernir, precisamos pegar esses livros com discernimento. Uma pessoa diz: quando há corte de eletricidade, eu durmo melhor. Como é isto? Nós temos uma glândula aqui no alto da cabeça
E de todas as glândulas do corpo, talvez seja a mais misteriosa. Talvez seja a que tem ainda mais campo de desenvolvimento a fazer, esta glândula pineal. Sabe-se muito pouco desta glândula. Uma das coisas que se sabe desta glândula é que a luz artificial não ajuda o seu desenvolvimento. Sabe-se que aqueles que não tinham luz elétrica desenvolviam certas coisas transcendentais com mais facilidade do que aqueles que usam luz elétrica. Então pode haver pessoas que tenham a pineal mais sensível do que outras diante da luz elétrica. E isto não chega a fazê-las perder o sono, porque estão com luz elétrica. Mas sendo sensíveis, elas podem dormir melhor quando a eletricidade está cortada. Vocês podem fazer essa experiência. Vocês desliguem a chave geral da casa de vocês para ver se vocês sentem alguma diferença enquanto ela está desligada. Depois tornem a ligar e vejam se fez diferença. Todas as vezes que cortam a eletricidade, eu sinto um grande alívio, porque não tem corrente elétrica artificial passando pelas paredes, pelos fios. Então aquilo é cortado e eu sinto um grande alívio. E quando volta a eletricidade, aí eu fico, não digo mais tenso, mas eu sinto alguma coisa estranha no meu etérico. Isto não chega a perturbar, não chega a atrapalhar nada, mas isto existe, isto é o que eu observo. Então, quando há corte de eletricidade, seria muito bom que a gente se lembrasse disso, porque ao invés de a gente ficar agitado, porque apagou a luz, agitado. Então, falta a luz uma noite, falta a eletricidade uma noite, as pessoas ficam agitadas, não conseguem dormir. Se lembrem naquele momento, cortaram a eletricidade, vamos aproveitar, vamos ficar tranquilos, vamos ficar mais tranquilos, porque aí a falta de eletricidade correndo pelas paredes pode nos ajudar a ficar tranquilo. E aí vamos fazer esta experiência de ficar um pouco sem eletricidade e ver como nós nos sentimos. Quando acontece uma tempestade cheia de descargas elétricas, de barulho, de trovões, de raios, aquilo é uma coisa muito benéfica. Aquilo é uma limpeza que está acontecendo. Acontece isso tudo porque as forças naturais sentem necessidade de romper a densidade do psiquismo humano. Então, quando acontece uma grande tempestade, é sinal que está havendo uma ruptura de mau psiquismo, está acontecendo uma limpeza, está acontecendo uma liberação. Então, quanto mais trovões você ouvir, quanto mais raios você vê cair, mais a Terra está sendo limpa, mais o psiquismo terrestre está sendo dissolvido. Compreende? Basta saber isto e você tem uma outra relação com as tempestades. Se o psiquismo humano já fosse transmutado, não haveria tempestade. Isto é uma necessidade de quando em quando se romperem certas coisas no plano psíquico. Porque quando surge o raio materializado e ouve-se o trovão, a coisa mais forte foi anterior, foi no plano psíquico, no invisível, que aí se materializa o raio e se materializa o som do trovão. Uma pessoa diz que na sua família nasceram quadrigêmeos e que aquele que nasceu por último teve uma parada cardíaca e teve que ser operado, e isso só afetou a coordenação motora. E os outros 3 irmãos nasceram sadios, e com eles tudo foi muito bem. E qual é a explicação para esta diferença? Embora sejam gerados juntos, os gêmeos, os trigêmeos, os quadrigêmeos,
eles têm karma individual, eles não têm o karma igual. Então cada um tem a sua história, cada um tem o seu karma. E isto pode se revelar diferente já no momento do nascimento. Aqui tem uma coisa interessante. Uma pessoa sonhou que voltava de viagem para a sua antiga casa. Uma casa do tempo que ela era casada, porque o marido já faleceu quando aconteceu o sonho. Então ela sonhou que voltava para essa antiga casa e o marido já falecido. Mas quando ela entrou no quarto, havia 4 camas de casal. O que isso significa? Então, veja como quando a gente cria problemas na vida, as coisas no plano astral e no plano mental se multiplicam. Então, uma vida matrimonial física, que poderia ser uma coisa simples, como toda a vida matrimonial, né? Uma cama de casal, transforma em 4 por problemas que as pessoas vão criando. São formas de preocupação que vão criando essas formas supérfluas nos outros planos. E assim um leito matrimonial, lá do outro lado, se transforma em 4. Uma pessoa, antes de adormecer, olhou despreocupadamente para uma pintura de Herrich, aquela pintura que representa a mãe do mundo. Quando ela olhou aquela pintura, ela se sentiu muito bem e era como se ela estivesse dentro de uma luz. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas.